isso. Ok, bom dia, hein? Seja muito bem-vindo, tá bom? Ao Estúdio 27. Neste vídeo nós vamos falar aí sobre permissões granulares no Linux, tá bom? O uso principalmente aí do POLP, né? Ou POP, que é a concessão do menor privilégio aí, né? Para cada usuário, tá bom? Basicamente eu tenho aqui 4 usuários rodando na minha máquina principal. O usuário 1 é o root, aquele que a gente usa, né, para fazer executar os comandos principais aí. O add user é o comando em si, ou pode ser user add, depende da distribuição da base, tá bom? User mod é outro comando, tá bom? Para adicionar o usuário, adicionar o usuário a grupos. E basicamente é isso. Para que serve? Bom, basicamente você tem aí grupos criados, né, na base, tá bom? E já vem instalado quando você faz a instalação aí. Ele já vem instalado por apt, tá bom? Então o apt já instala grupos como áudio, vídeo, render. Esses são grupos, digamos, originais. Você pode também, com outro usuário, adicionar aquilo que você vai usar. Então você só fica restrito, por exemplo, um usuário editor vai usar áudio, vídeo, render, vai usar também o meu, no caso, OBS, vai usar outros softwares, né, GIMP e VBox User, por exemplo. Então, durante o decorrer do vídeo aí eu explico mais detalhadamente para você. A ideia principal aqui não é adicionar, né, um usuário ao grupo, por exemplo, grupos especiais como sudoers, tá bom? Eu quero que a permissão seja granular, então o menor privilégio para esse usuário, o editor, é que ele faça o que ele tem direito aos grupos que eu, como root, adicionei, tá bom? E aos grupos que ele adicionou lá na loja, né, que não vem por padrão instalado, ele tenha que ter aí a minha senha, ou seja, a autorização. O que isso concede ao sistema em si? Segurança e privacidade, tá bom? Se ele quebrar o sistema lá, se ele instalar alguma coisa que prejudique o sistema em si, a nível de segurança, com certeza você pode entrar como root, ir lá e mandar ele andar, tá bom? Excluir ele do zero. Cada usuário cria uma home e seus arquivos, tá bom? Cria documentos, cria imagens, cria os diretórios em si. Entendeu, garotinho? Ou seja, o root continua isolado, o ambiente root continua isolado dos outros ambientes dos outros usuários também. O segundo usuário, no meu caso, é o LAN, né? Então ele só vai acessar a rede interna e sem internet. O outro usuário é o WAN. Esse é o perigoso, né? Esse é o que eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque ele acessa simplesmente a internet, tá bom? Então ele só fica restrito à internet e às redes sociais. O root e o usuário WAN, o usuário net, né, no caso, tem senhas especiais. Depois a gente vai falar sobre isso também. Os outros usuários são senhas básicas aí, tá bom? Eu posso adicionar áudio e vídeo também no usuário LAN ou no WAN. Aí fica a seu critério. Cada um define como quiser, tá bom? Então, basicamente é isso. Lembrando que nós vamos usar o terminal. No vídeo eu explico por quê. E não vamos usar a interface gráfica também. Seja bem-vindo e vamos embora pro vídeo.
Então é isso, como toda distribuição, tá bom? Se você for em configurações, tá? Você tem aqui as opções de usuários, tá bom? Tá bom? Você desbloqueia aqui, né, com sua senha de root. Você pode aí criar usuários, mas não é isso que a gente quer. A gente quer fazer tudo pelo terminal. Linux é terminal, tá bom? Por depois eu explico o porquê, né, dessa concepção. Fechamos aqui, tá bom? Estamos no terminal já, com o terminal aberto. Deixa eu só mostrar uma coisinha para você. Isso aqui é um POP, tá bom? POP OS. Eu joguei aqui a dock dele para esse lado aqui, para diferenciar, né? Porque eu tenho o host embaixo aqui, tá vendo? E também é um POP, né? Se eu abaixar aqui, ó, ali é o POP OS que tá embaixo, tá vendo? É o meu PC, né? PC verdadeiro. Essa aqui é uma VM, tá bom? Então é isso. Bom, a princípio, para você adicionar um usuário, você tem que estar logado na sua conta de root, né? Aquela conta que você criou aí, tá bom? A primeira conta. Então é isso. Para adicionar aí um usuário, sudo add user e a gente vai por ppvm, tá bom? Que é a inicial do root e mais a combinação edit, ou seja, esse é o nosso usuário editor. Você pode pôr o que você quiser aí, tá bom? Mas respeite, né? Sem espaços, tá bom? E sem caracteres especiais aí. Deu enter, adicionado o usuário, ele pede para você definir uma senha para esse usuário logar no sistema. A gente vai pôr uma senha, né? Aqui, todas as senhas mais ou menos fraquinhas aí para agilizar. Dê sempre o enter, tá bom? Para confirmar. Aqui, se você quiser preenchendo, né? Para manter um controle sobre o usuário, mas isso aqui é para empresas, né? Acho que não tem necessidade. Então você dá um enter, repete o enter e mais um enter e o enter. E finaliza. Confirma com o S maiúsculo. E tá feito. Vou dar um clear aqui, tá bom? Aliás, tem que ser minúsculo, né? Clear, o comando clear limpa o terminal para você. Com a setinha para cima, você repete os últimos comandos aí. Então a gente tem o pop vm edit. Agora a gente vai colocar o pop vm, né? Com a setinha para trás aqui apaga, tá bom? E a gente vai pôr o cara da rede interna, ou seja, continua sem internet, tá bom? Esse aqui é o cara que não acessa a internet, ele só trabalha dentro da configuração da rede, né, isolada aí, não tem compartilhamento com a internet, tá bom? Depois eu explico mais ou menos por quê. PopLAN, definimos, então, enter, ele foi adicionado, vamos botar uma senha, escolhemos, dê enter, redigite a senha, e dê enter, e dê enter, e dê enter, 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 e enter. Configurado, confirmado, S maiúsculo, e dê enter. Mais uma vez, tá bom? Comando clear. Mais uma vez a setinha para cima. De novo. PPVLAN agora vai virar PPVM Net. Esse é o cara perigoso, né? Esse é o cara que acessa a internet, acessa as redes sociais e acessa, né? Enfim, tudo que relacionado aí a WAN, né? WAN, que é a internet em si para você. Então, esse é o cara que você tem que tomar cuidado com as permissões, tá bom? Não é só porque ele é um usuário que ele vai poder fazer o que ele quiser. Esse, com certeza, você tem que manter isolado do root, né? Porque qualquer cagadinha que ele fizer aí, né? Qualquer coisa que ele baixar ou clicar, né? A nível de sistema, ele não vai conseguir, tá bom? Só com a autorização do root, no caso, na hora lá. Mas
Se ele quebrar ou danificar o sistema ou baixar alguma coisa aí que prejudique o sistema, você só vai lá nos usuários, né, e exclui ele, manda ele passear e cria outro, tá bom? Essa é a ideia de manter o root isolado dos outros usuários. Bom, Enter. Adicionou. Vamos botar de novo a senha. Repetir. Confirmado. Então Enter. Enter, Enter e Enter. Finalizou. S maiúsculo. Enter. Comando Clear, tá bom? Bom, então se nós somos lá em usuários de novo agora, como nós somos agora há pouco, eu vou ter 4 usuários lá, tá bom? O ideal é que quando você cria um usuário, você reinicia, né? Faz ele, o sistema em si reiniciar. Por quê? Porque, deixa eu repetir aqui. Vou pôr um aqui só para ele dar uma mensagem aqui. Aqui não tá valendo não, tá? Só para mostrar um. Aqui ó, copiando arquivos de etc/skill. Skill é um diretório, tá bom? Onde ele vai criando aí os outros diretórios, as outras ROMs de cada usuário que você cria, tá bom? Então, basicamente é isso. Então, basicamente é isso, o meu usuário ppvmedit, tá bom? O editor, ele tem esses grupos, né, para a gente adicionar. Sudo usermod -ed, áudio, vídeo, render. Esses são grupos que já vem, né, no root e na instalação pelo apt, ou seja, na instalação que você faça aí, né, quando usa pela primeira vez, né, o sistema. Pulse Access e VBox User são grupos que você vai instalar no seu usuário quando estiver lá com a minha autorização, com a minha senha de root, tá bom? Então, esse é o menor privilégio. Por quê? Porque estes apps ou pacotes que você preferir chamar aí são, né, o VBox User, por exemplo, eles são empacotados de uma outra forma, tá bom? E não pelo apt. Então o VBox User você baixa na loja, Pulse Access também e o Pulse. Então a gente tira ele, tá bom? Agora na hora de adicionar aí, ó, a gente já tira eles. E aqui você deixa uma vírgula só. Então é isso, o nome do usuário no final, tá bom? Aí você escolhe a forma, né, o nome, a configuração que você quer. Só obedeça essa regra aqui, ó, minúscula, tá bom? Sem espaço e sem caracteres especiais também. Aqui você dá um Enter. Tudo usermod ed, áudio, vídeo, plugdev e ppvnet, que é o nome do usuário. Esse é aquele usuário, aliás, aqui é ppvmnet, né? Pop Virtual Machine Net. Então esse aqui é aquele usuário que vai acessar a internet e as redes sociais. Esse é o que mais você tem que tomar cuidado aí, tá bom? No meu caso aqui, né? Então, plugdev, para quem não sabe, acessa no seu usuário os dispositivos do USB que você pluga, né? Então, pendrive, HD, etc. Áudio e vídeo é para ouvir a internet em si, né? Isso ele já instala aí automaticamente, mas a gente vai configurar aqui. Então, sudo usermod, tá bom? Não é add user, não. Aqui já é o grupo. Qualquer grupo que você queira adicionar aí, o VirtualBox, por exemplo, né, o VBox User, você vai usar esse comando aqui, sudo usermod -ed, o nome do grupo e no final o nome do usuário também. Deu Enter.
PBMLAN é o nome do usuário que acessa a minha rede interna, a minha rede isolada, a minha rede sem internet, né? O meu Samba, no caso, tá bom? Compartilhamento aí de arquivos com outras máquinas, tanto virtuais como físicas, né? Ou seja, uma máquina virtual conversa com a máquina física também. Essa é a minha configuração aqui. A sua pode ser diferente aí do jeito que você quiser, mas... Então, por que eu não vou lá, né, em usuários e crio diretamente? Bom, o princípio do Linux, na verdade, é segurança e privacidade, tá bom? Por que a gente usa muito o terminal e não faz, né, graficamente? Evita, né, o grafismo, né, o gráfico. Evita a interface gráfica muito. Porque o princípio de um servidor, tá bom? É atingir a meta usando protocolos, né, de segurança máxima, tá bom? Isolados, ou seja, Virtual Private Network, né, a chamada VPN, e também protocolos como o Security Shell, ou seja, você vai acessar, fazer o que você tem que fazer sem usar interface gráfica, vai poder viajar o mundo inteiro aí num ambiente isolado. É muito mais seguro, com certeza. Até porque, por exemplo, para você criar um arquivo no Windows, você vai lá em bloco de notas e tchau, né? Escreve e salva. No Linux, nesse conceito de segurança, você tem que usar aí alguns editores mais modernos, mais seguros e mais isolados também, tá bom? E disso a gente fala depois aí. Então criamos os 4 usuários para você entender, e depois, né, talvez num outro vídeo aí, a gente fala um pouco sobre as permissões em si. Só completando aqui, tá bom, o vídeo, né, essa introdução, não tem, por exemplo, como eu criar um vídeo ensinando você a baixar, instalar, configurar o OBS, né, principalmente aí configurar o OBS, se você não tem, né, noção dessas permissões granulares, se você não tem aí um usuário só para ele, né, um usuário só para isso, não tem, tá bom? Porque você vai afetar o root. Não pode usar no root direto, entendeu, garotinho? Essa é a ideia. Então, não tem como, por exemplo, eu ensinar você a instalar, baixar o OBS, configurar. Não tem como eu ensinar você o docking, né? O docking, se você não percebeu, é esse efeito que ele faz aí, né? Quando eu falo, a música abaixa. Quando eu paro de falar, ela dá uma aumentadinha. Isso tudo é configuração dentro do usuário editor, tá bom? Com autorização do root. Então, não tem como eu ensinar você as configurações de algumas coisas, né? Do VBox User, por exemplo, o usuário do VirtualBox aí. Não tem como eu ensinar você a instalar o VirtualBox se não for cagada, né? Então, é bom aí aprender a criar o seu segundo usuário, tá bom? E faça essa, né, as permissões granulares aí. Com o tempo a gente vai ver os comandos certinhos e as permissões, né? Permissões principalmente aí, que é um pouco mais complicadinho, né, entre aspas, né, pra galera que não conhece, mas dá para fazer sim, tá bom? Então, usar o comando chown, usar o comando chamod, usar, né, o terminal como base, tá bom? E a gente vai fazendo aos poucos aí com você. Para que serve tudo isso, né? Deixa eu esclarecer uma coisa aqui. O Linux, via de regra, é um servidor, tá bom? Então, ele é um servidor. O Windows também trabalha como servidor. Todo sistema operacional tem um servidor, tá bom? Seja ele da Microsoft, seja um servidor do Linux, seja um servidor seu em casa, a relação cliente-servidor sempre vai existir. Então, o que você tem em mãos, tá bom? É um terminal, tá? Seja burro ou não, é um terminal. Então,
conscientize disso. Você não tem um sistema completo, você tem um terminal, vamos dizer, rodando aí sobre as permissões e ordens de um servidor, né? O servidor da Microsoft, o servidor disso e daquilo, mas sempre tem um servidor. O Google tem um servidor e etc, etc. Então, se eu colocar isso numa empresa, por exemplo, tá bom? Imagina uma empresa grande, né? Com vários setores. Os setores são os grupos, tá bom? E o usuário, dentro de cada setor existe um usuário. Se eu colocar, por exemplo, vamos dizer aí um setor de contabilidade, tá? Criei o grupo contabilidade e coloquei lá 4 ou 5 usuários. Aí eu criei um arquivo, vendas total do mês de agosto, tá lá. Tá salvo lá o arquivo. E aí? Quem vai poder acessar? Pessoal, a galera do grupo, né? Contabilidade. E vamos dizer que o Joey é o gerente, né, da loja. Ele também tem que ter acesso. Então eu tenho que definir esse acesso dele ao grupo, né? Ele tem que ter poder de... Pode ser poder só de leitura, né? Abrir e dar uma olhada no resultado. Pode ser também, né? Leitura e escrita, ou seja, ele pode transportar esse arquivo para onde ele quiser. Ele pode gravar nesse arquivo, tá bom? E etc. E a definição, isso a gente vai ver mais para frente. Ele pode, ela pode barrar, né, o acesso de outras pessoas. Por exemplo, o grupo dos funcionários, vamos dizer aí, né? Os funcionários do caixa é um outro grupo. Eles não têm que ter acesso a esse documento, tá? Quem tem acesso a esse documento é o pessoal da contabilidade e o pessoal e o gerente, no caso, ou o diretor, ou quem eu definir. Então quem define isso é o root, com certeza. E ele mantém o isolamento dos outros grupos, tá? Essa é a ideia. Então, é isso. Dá trabalho, né? Aprender terminal dá trabalho, mas mentalizar, né? É a principal ideia aí para você. Até já. Fechou, garotinho? Então, é isso. Oi, cheguei. Vou estar sempre aqui ajudando o tio Deluque no roteiro. Ele é meio devagar nisso. Fala para o pessoal se inscrever, curtir. Interagir, tio, ajuda o canal e não paga nada. Obrigado por assistir nosso vídeo. Até mais. Isso!